Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Guia para o Esoterismo e Ocultismo. Hoje com o tema: o que é uma egrégora esotérica? E se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva agora, também acionando o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades. E também deixe o seu like. O Mestre Jesus afirmou certa vez, quando de um dos encontros com seus discípulos, o seguinte: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Esta sentença, constante na Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 20, esconde uma importante lei esotérica. Cristo não quis dizer que toda vez que um grupo de cristãos se reunisse na Terra, a sua personalidade, a de Jesus, apareceria física ou psiquicamente, mas que se apenas 2 pessoas estivessem juntas, sinceramente estudando e praticando os verdadeiros ensinamentos dele, fariam contato com um campo de energia crístico, que facilitaria e legitimaria a prática. Em outras palavras, sintonizariam energeticamente, o que os místicos e ocultistas chamam de egrégora. Mas o que é uma egrégora e como ela opera, principalmente no plano místico? O termo em si vem do grego egregoren, que significa velar, vigiar, e dentro do ocultismo e do esoterismo, a egrégora é um dos conceitos mais fundamentais e, no entanto, pouco compreendido. É interessante percebermos que uma antiga verdade, conhecida dos ocultistas desde sempre e que foi apenas recentemente confirmada pela ciência no campo da física, é de que a matéria sólida e indivisível não existe. Para além das partículas, descobriu-se um mar de energia difuso que não responde às leis da física clássica, mas que, para espanto dos cientistas, responde às intenções dos observadores. Os místicos, há muito, foram mais além e descobriram que a matéria, em seu estado fundamental, como a energia, pode ser programada. Esta lei sempre foi conhecida e ensinada pelas escolas esotéricas através de exercícios de criação mental e visualização, sendo o rosacrucianismo uma das correntes que mais se ocupa dela. Infere-se desta importante lei que o visível procede do invisível, que qualquer coisa criada no plano material teve primeiro sua concepção no plano mental e, em outros casos, em planos ainda mais sutis. Outro desdobramento desta lei é que pessoas agremiadas em torno de um objetivo podem criar uma atmosfera psíquica particular que, com o tempo, ganhará vida própria. E quanto mais pessoas estiverem juntas, afinadas com o mesmo ideal, mais este se transformará em uma entidade de pura energia, que reagirá e mesmo influenciará todos os que com ela entrarem em contato. Esta entidade é a egrégora. Assim, toda organização humana tem sua egrégora, um campo autônomo de energia que condiciona e influencia seus participantes, quer eles saibam ou não. É o que explica em parte porque uma pessoa que não agiria de certa maneira pode fazê-lo, mesmo contrariando suas convicções, quando no meio de um grupo. É o que explica também porque os membros de determinada organização, sintonizados com a mesma filosofia, com as mesmas práticas, têm traços em comum, inclusive físicos. Assim, fala-se, por exemplo, que todos os católicos parecem-se sutilmente entre si, falam e agem de forma parecida, tendo até fisionomias semelhantes. Idem para os budistas, idem também para uma profissão qualquer, como os militares. A pessoa assume
não só os ideais, mas também pensamentos, emoções e até traços físicos. No plano profano, a egrégora pode servir tanto ao bem como ao mal. E uma organização criminosa também possui seu campo de energia. Contudo, uma egrégora só é formada após inúmeros encontros e deliberações conjuntas. Quanto mais recente a organização, o grupo, o clube, etc., mais fraca será a egrégora. Quanto mais antiga a organização ou a filosofia, mais forte será sua egrégora, a ponto de, como mencionamos, passar a existir, independentemente das pessoas, criando consciência própria. As escolas esotéricas, legítimas e antigas, com técnicas aceitas e comprovadas de despertar espiritual, foram formadas a partir de decisão cósmica. Tais escolas procedem dos planos sutis e são representadas na matéria por escolas físicas que reúnem responsáveis e estudantes em grupos de pesquisas e práticas. A egrégora das organizações místicas, ao contrário das organizações profanas, não é criada de baixo para cima, a partir de grupos reunidos no plano material, mas de cima para baixo, a partir da efusão progressiva da energia cósmica em direção ao plano material. Trata-se de uma concepção cósmica que circunscreve uma massa de energia, e tal massa vibratória, assim diferenciada, é mantida voltada exclusivamente para um fim específico, congregando certos ideais, conhecimentos e tradições místicas. As egrégoras esotéricas não têm forma, pois a forma é característica do plano material. Existem no plano cósmico como massas de energia que reagem sobre o plano físico. Mas tais egrégoras podem, eventualmente, puramente para fins didáticos, serem simbolizadas por figuras ou emblemas, o que é feito por algumas escolas místicas. Assim, ao se unir a uma organização ocultista ou esotérica legítima no plano material, o estudante, sem suspeitar, também está sintonizando uma formidável massa de energia cósmica, mantenedora daquela organização. Estará sintonizando uma egrégora ou imenso guarda-chuva psíquico que vem sendo, através dos séculos, permanentemente vitalizada por mestres e estudantes daquela tradição específica, pertencentes tanto ao plano espiritual como físico, do passado e do presente. Tal egrégora, pela sua antiguidade e eficácia, e por não estar sujeita ao tempo ou espaço, reage imediatamente em todo buscador em qualquer lugar da Terra que for aceito formalmente e aceitar formalmente os ideais da escola mística em questão. O impacto vibratório da egrégora sobre o novo buscador pode ser tão forte que, se ele souber colaborar e se dedicar com sinceridade aos estudos, seu despertar espiritual será imensamente mais fácil do que se ele estivesse estudando, desligado de um grupo místico sério. Pertencendo a uma organização esotérica, vitalizada por uma egrégora legítima, o estudante, mesmo que esteja se desenvolvendo sozinho, recebendo lições por via remota e jamais em contato material com os outros membros da escola, estará, não obstante, psiquicamente sintonizado com a egrégora da tradição em que se inseriu, acessando uma massa cósmica de energia de infinito poder, vitalizada por milhares de mentes, para além do espaço-tempo, captando tudo o que já foi pensado, praticado dentro daquela filosofia, assimilando também, psiquicamente, novos ensinamentos e descobertas. Este é um dos grandes segredos da eficácia dos métodos de autoconhecimento promulgados por escolas esotéricas legítimas, antigas e aceitas.
Contudo, se é verdade que o simples pertencimento a uma escola esotérica legítima sintoniza o estudante com a egrégora cósmica da organização, os benefícios espirituais e mesmo materiais que podem ser usufruídos desse contato estão em relação direta à sinceridade, comprometimento, fidelidade e esforço que o estudante demonstrar em sua prática. Mesmo sempre envolto pela egrégora mística, cabe a ele refinar a todo momento a sua sintonia. Outro conceito importante é que, se as egrégoras profanas podem ser desfeitas ou enfraquecidas energeticamente, caso o grupo não mais se reúna ou a organização específica deixe de existir, o mesmo não ocorre com as egrégoras esotéricas. Estas são permanentes e, mesmo que suas expressões no plano material cessem de existir por um tempo, a egrégora permanecerá em estado virtual no plano cósmico, até que uma nova manifestação no plano físico seja propiciada, e então ela volte novamente a reagir sobre os buscadores com toda a sua força e poder. Por fim, cabe uma ressalva. As escolas sérias de autoconhecimento são relativamente poucas, se comparadas às que não são. A partir do campo do legítimo e eficaz, podem surgir legiões de dissidências ou imitações, mesmo que bem intencionadas. Tais cisões ou mesmo imitações têm sua importância e promovem inegável ajuda a seus estudantes durante certo período, mas não contam com uma egrégora cósmica legítima e legitimada, o que faz com que suas práticas nem sempre resultem no sucesso prometido ou desejado. Aqueles que seguem um caminho esotérico legítimo descobrirão que nunca estão desamparados, velando por eles para além do espaço-tempo, mas agindo no tempo e no espaço. Em todos os momentos e em todos os lugares há uma poderosa assembleia psíquica de mentes e corações, de ideais e sabedoria, sempre ativa, inspirando, protegendo e favorecendo o pleno despertar espiritual. É a força e a realidade da egrégora. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal. E se desejar, acesse nosso website em www.realidadefantastica.com.br e veja como fazer uma doação, para que possamos manter e expandir o nosso trabalho. Até o próximo vídeo e lembrem-se, o mistério está entre nós.